Meus queridos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve palavra para nossa meditação neste dia que marca o início da nossa caminhada quaresmal. Estamos iniciando este caminho de fé, este itinerário espiritual que deve nos ajudar a celebrar a Páscoa como sinal maior da nossa salvação, como sinal que nos salva, pois toda a nossa vida tem como meta alcançar a salvação que Deus nos oferece em seu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado. E a igreja, entendendo a importância desse mistério, quer dizer a mim e a você: se prepare para poder celebrar esse mistério que é para a tua salvação. À medida em que nos aproximamos de Cristo morto e ressuscitado, à medida em que nós experimentamos este mistério, a salvação de Deus vai acontecendo em nossa vida. É por isso em quaresma em quaresma, de Páscoa em Páscoa, deveras estejamos a viver, a aprimorar esta experiência em nossa vida, porque é assim, pelo mistério de Jesus Cristo morto e ressuscitado, que a nossa vida tem sentido, que nós nos encaminhamos também nós para a eternidade. Por isso, meus irmãos e irmãs, entendamos estes 40 dias quaresmais como essa oportunidade de melhor nos prepararmos, de melhor qualificar a nossa vida para a celebração da Páscoa. Não tenhamos como um tempo puramente exterior, um tempo apenas para cumprir aquilo que, de fato, todos os anos a igreja nos oferece. O tempo da quaresma é um tempo de maior interioridade, é um tempo em que nós podemos refletir melhor sobre nossa vida, sobre o modo que estamos vivendo. E a igreja nos oferece hoje um sinal para que possamos pensar melhor sobre a nossa vida, sobre este grande desejo de sermos totalmente de Deus, nesta e na eternidade. E qual é o sinal, meus irmãos e irmãs, que a igreja oferece, de crianças a anciãos? Qual é o sinal que hoje a igreja coloca diante de nossa fronte, senão as cinzas? Quarta-feira de cinzas. Qual o significado das cinzas que nós recebemos? Será apenas um folclore religioso? Essas cinzas que daqui a pouco receberemos em nossa fronte, será apenas um sinal exterior, sem nenhum significado para nós? Não deverá ser assim. Nós precisamos entender o que a nossa fé nos ensina. E entendendo o que a nossa fé nos ensina, nós crescemos, nós aprimoramos o conhecimento racional, intelectual, mas não somente esse. Nós passamos a dar sentido àquilo que é um sinal religioso para a nossa vida espiritual. Pois quando a igreja nos oferece esse sinal das cinzas, primeiro resgata, pois este sinal sempre esteve presente na história da nossa fé, desde o Antigo Testamento. Diante do sofrimento, do pecado, das consequências da maldade humana, as cinzas sempre foram um sinal de penitência, de arrependimento. As cinzas
significam justamente esse convite que Deus nos faz para a conversão. Foi assim, e encontramos inúmeras passagens, mas esta é emblemática no Antigo Testamento. Quando a cidade de Nínive estava dominada pelo pecado, ali diante da perversidade dos homens, Deus, de alguma forma, quer corrigi-los, quer trazê-los através de uma purificação para a vida. E o profeta, então, ali convida a comunidade e o povo ao arrependimento, a se vestir de sacos, a se cobrir com cinzas. E este sinal, portanto, era o convite de Deus para que o povo se convertesse. E hoje também nós recebemos este sinal das cinzas, com este mesmo significado. Quando o padre e os ministros colocarão sobre nossa fronte este sinal, será dito a nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é uma das fórmulas que acompanha quando recebemos o sinal da cinza. Deus fazendo este apelo por meio da sua igreja. Deus dizendo a cada um de nós: volte o seu coração para mim. Como o profeta Joel, na primeira leitura, diante do sofrimento, esse contexto da primeira leitura que escutamos, o povo estava sofrendo ali, houve uma peste, uma praga, a praga dos gafanhotos que destruiu tudo. O povo padecendo de fome, o povo tendo a consciência que aquele sofrimento tinha também o seu aspecto espiritual, religioso. E o profeta Joel, ali olha para aquela comunidade e convida o seu povo a voltar o coração para Deus, a se arrepender dos pecados. E diz com esta frase tão cheia de significado: rasgai não as vestes, mas o vosso coração a Deus. Voltai para Ele com gemidos, e Deus vos receberá em sua misericórdia. Esse é o apelo, meus irmãos e irmãs, que Deus nos faz também hoje. Quando paramos e olhamos para a nossa vida e vemos nela tantas coisas fora do lugar, por mais santos que sejamos, nós padecemos de muitos pecados, nós padecemos porque agimos muitas vezes a partir da nossa vontade, a partir dos princípios que estabelecemos. E Deus, através deste sinal, está dizendo para nós, para mim e para vocês: volte para mim o seu coração, Daniel. Volte para mim o seu coração, José, Maria. E mesmo que, de alguma forma, esta experiência exija de nós sacrifícios, o profeta nos diz: Deus concede a graça, pois Ele é rico em misericórdia. Ao longo desta quaresma, ali no terceiro domingo da quaresma, iremos ler aquela famosa passagem do filho pródigo ou do pai misericordioso. E encontramos neste exemplo, nesta parábola, um paradoxo, um modelo, um paradigma, melhor dizendo, para a nossa vida espiritual. Nós somos chamados hoje, a partir deste sinal, a tomarmos consciência como tomou o filho pródigo: vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai.
Sim, meus irmãos e irmãs, porque muitas vezes não percebemos, mas muitas das nossas atitudes, muitos dos nossos pecados estão nos fazendo cair por terra, estão nos fazendo desconstruir a nossa história, desfazer-se dos nossos valores. Os nossos pecados vão desconstruindo o ser humano belo que Deus criou. Vai desfigurando. E nós não percebemos. Às vezes, ali empurramos com a barriga. Quantos exemplos nós ouvimos todos os dias? Pessoas que perdem a dignidade porque deixam de lado seus valores. Famílias que se desfazem porque ali esposos e pais e filhos já não conseguem se entender mais. Vai desfigurando o amor de Deus que um dia foi plantado em nossa vida. E é dentro deste cenário que Deus diz para nós: voltai para mim com o vosso coração, rasgai o vosso coração, para dizer: arrependa-se dos seus pecados. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura, disse: esse é o tempo favorável, esse é o dia da salvação. Os 40 dias que nos são oferecidos é o tempo da graça de Deus. Se podemos fazer isso o ano todo, ainda mais neste tempo, a palavra de Deus vai nos ajudar, a graça da confissão vai nos purificar, a força da Eucaristia vai nos levantar e vai fazer acontecer em cada um de nós esta graça que vem do alto, a graça da nossa conversão. E é interessante porque, mesmo que tenhamos muitos pecados, o bom era que pudéssemos enfrentar a todos, mas a gente sabe que existem limites de nossa parte. Por isso o Padre quer aqui sugerir: tome para si o propósito de enfrentar aquele limite, aquele pecado que mais tem destruído a tua vida, que mais tem destruído a vida da tua família. Enfrente este pecado no propósito de converter-se, de superar este mal que pode estar ali a minar a tua vida, a roubar a tua felicidade, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes está no campo do relacionamento, das inimizades, de uma visão de vida e de mundo pautada na concorrência, no ter mais, pautado nesta ganância que rouba do homem a verdadeira felicidade. Às vezes está no campo dos afetos, com tantos sentimentos, desejos, que não agradam nem a Deus, nem aos homens, porque os escraviza. E muitas vezes nós não percebemos nisso, pois nos tornamos escravos dos nossos próprios desejos. O sinal da cinza que nós vamos receber hoje quer significar, em primeiro lugar, isso. Converta o seu coração, volte o seu coração para Deus. Aproveitemos este tempo para intensificar a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual. O outro significado destas cinzas que nós recebemos hoje, por si já fala a cada um de nós. As cinzas são pó, é um pó, o pó da terra.
O sinal que nós iremos receber quer nos recordar também isso. A nós que muitas vezes somos autossuficientes, a nós que muitas vezes somos orgulhosos, a nós que nos apresentamos como donos da verdade, como poderosos deste mundo. Lembre-se que você é pó. E eu não sei se a gente para pensar, porque a gente não gosta de pensar nessas coisas. A gente não gosta de pensar que esta minha vida, neste corpo, que tudo isso que é matéria que está em mim, será pó um dia. Eu serei pó, você será pó. Tudo que nós temos, tudo que nós construímos, só servirá se eu compreender isso. Esta minha vida é uma passagem. Existe algo que eu possa fazer para que minha vida não se finalize no pó do corpóreo, no pó do humano? Existe. É se eu compreender que mesmo sendo pó, Deus tem para mim uma graça especial. Esse corpo irá perecer, mas a minha alma poderá ser atraída para Deus. Esse corpo irá se transformar em pó, mas se eu me unir a Cristo nesta vida, com Ele eu morrerei e com Ele eu ressuscitarei para a vida eterna. O sinal das cinzas quer dizer isso para nós. Neste tempo quaresmal, você é pó, mas se você se unir a Cristo, você pode se tornar eterno. Você é pó, mas se você se unir a Cristo, você encontrará a salvação. Por isso esse tempo da quaresma nos prepara, como comecei esta pregação, nos prepara para a Páscoa. Nos prepara para esta vida nova, que nós somos chamados a encontrar somente em Deus. Meus irmãos e irmãs, vamos pensar um pouco nisso. Vamos pensar que Deus hoje nos dará graça, iniciando esta quaresma, dizermos assim: eu posso mudar de vida, eu posso melhorar nesses aspectos que mais me desfiguram diante de Deus. Eu posso dar passos à luz da graça que eu recebo para me unir a Cristo, morto, mas ressuscitado, e vive estar para nos dar a vida. A nós que somos pó, Ele nos dá esta graça de vida eterna, de vida plena, de salvação. O sinal das cinzas, portanto, quer nos ensinar isso. Termino por onde comecei. Não é um folclore religioso, não é um sinal puramente exterior, é a graça, o sinal da graça que Deus nos dá, dizendo: levante-se, porque mesmo sendo pó, você é chamado a ser filho, a fazer esse caminho de retorno para a casa do Pai. Meus irmãos e irmãs, permitam-me ainda encerrar essa reflexão, trazendo aqui o tema da campanha da fraternidade deste ano. 2022, como todos os anos, nesses últimos 60 e tantos anos, a igreja nos oferece a campanha da fraternidade. E nesse ano, a campanha da fraternidade é sobre a educação. Fraternidade e educação. O lema: ensinar com sabedoria, quer dizer, falar com sabedoria e ensinar com amor. Este é o lema. E se eu falava que o pecado desconstrói o ser humano, a graça de Deus, que passa pelo processo da educação, constrói o ser humano.
A educação constrói, edifica a vida do homem. Mas é muito interessante que o padre chame a atenção, em um tempo de tantos conhecimentos, nunca o homem foi tão desfigurado como é hoje. Por quê? Porque pautamos o processo de educar, a arte de educar, apenas como transmitir conhecimento. A educação baseada no conhecer, na ciência, na tecnologia. Isso não é educar. A educação, antes de tudo, é transmissão de valores. A campanha da fraternidade deste ano quer dizer a cada um de nós: sejamos educadores. E os primeiros educadores são os pais. Os pais que estão negligenciando essa missão. Pais que não educam mais seus filhos. Eu disse hoje à tarde e repito aqui: um pai que pega uma criança de 1 ano e meio e bota na escola, eu fico pensando o que é que está por trás disso. 1 ano e meio, já bota na escola. Já transfere para outros a missão de formar. Vocês sabem mais do que eu. Uma criança, desde o ventre materno, está ali sendo formada em sua personalidade. Diz a psicologia que até os 7 anos, mais ou menos, o sujeito ali está sendo formado. E um pai, uma mãe de família que passa o dia todo aí correndo por outras coisas, delega esse processo todo a terceiros. Falar em educação como transmissão de valores é chamar a atenção de vocês, pais e mães, que correm tanto, mas têm esquecido desta missão primeira que Deus lhes confiou: educar, formar, transmitir valores, ser presença na vida de seus filhos. Mais do que nunca, este tempo grita pela responsabilidade da família. Não deixe que sua família se perca, meu irmão, minha irmã. Não deixe que, por suas ausências e incompetências, a sua família seja destruída. Não. Que a campanha da fraternidade, que traz um leque de reflexões, dentro desse mundo tecnológico, dentro desse mundo que é marcado pela pandemia, dentro dos vários fatores, entendermos a educação como a transmissão da sabedoria de Deus para as novas gerações. Vamos continuar a nossa celebração, pedindo essa graça também a Deus, que Ele nos converta, nos faça também verdadeiros educadores. Que assim seja. Amém.